E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Vamos aqui tratar sobre teoria do conhecimento, epistemologia. Estamos aqui discutindo quais são os fundamentos do conhecimento, como é possível a gente fazer ciência sobre o mundo, né? Como é possível um sujeito, uma consciência pensante, falar acerca de um objeto, de um ser inanimado? Como é possível a gente falar sobre o nosso mundo de maneira certeira, verdadeira? Como é possível achar leis que são universais e necessárias? Como é possível achar a lei da gravidade universal? Como é possível achar a lei da inércia? Como isso é possível, né? Aula passada a gente já viu um filósofo, Descartes, René Descartes, que ele vai falar que o quê? A condição de possibilidade para a ciência é a razão humana, é o intelecto humano, é a matemática. Né? Ele vai dizer assim, ó, os nossos sentidos, eles muitas vezes nos enganam. Então não tem como a gente confiar muito neles. Então como é que a gente pode saber que aquilo que nós estamos sentindo é verdadeiro, é real? Aí ele vai dizer, então, devemos recorrer à matemática, aos raciocínios. Do outro lado, nós vamos ver agora esses pensadores, são chamados empiristas. Empiristas por quê? Porque eles vão, de alguma maneira, se opor a Descartes nesse detalhe. Que detalhe? Ele vai dizer assim, ó, não tem como a condição de possibilidade ser a consciência inicialmente, visto que o que? A consciência só é possível através da experiência sensível. Não existe nada na mente que antes não tenha passado pelas minhas sensações, né? Os nossos cinco sentidos. Ou seja, não é possível fazer um cálculo matemático se eu não tiver tido experiências na minha vida. Então, não é possível aplicar, não é possível conhecer o mundo se antes eu não tenha tido experiência. Nossa mente, segundo os empiristas, é como uma folha em branco. Que o quê? Que ela é escrita através das nossas experiências no mundo, das nossas experiências sensíveis. É a partir das experiências sensíveis que eu vou criando ideias complexas, como essas que são as leis da física, o conhecimento que a gente tem da biologia, da química e etc. Então vamos ver esses pensadores que foram muito importantes para o conhecimento científico. O primeiro deles é o Francis Bacon, né? Alguns gaiatos chamam de Chico Toicinho, né? Como se fosse uma tradução para o brasileiro. E aí ele vai pensar justamente uma nova maneira, então, de pensar o conhecimento, não mais como os clássicos, não mais como os medievais, né? Os medievais, para eles falar sobre o mundo, eles recorriam a textos sagrados, recorriam a textos antigos, né? Tanto que eles acreditavam que a Terra era plana, que a Terra era o centro do universo, né? Isso que na modernidade, com o Galileu Galilei, com a Revolução Científica, houve um choque gigante nisso, né? E aqui ele escreve um livro chamado Novo Órgano, quer dizer assim, um novo instrumento para a gente fazer ciência. Isso ele está se contrapondo ao órgano, que é um conjunto de escritos do Aristóteles, né? Filósofo da antiguidade. Então ele vai dizer assim, nós precisamos de um novo instrumento, agora um instrumento que seja sempre experimental, que a gente possa experimentar sempre tudo que a gente fala, que a gente não possa falar nada que antes a gente não possa comprovar pela experiência, né? E um mote dele é saber é poder. Ele vai dizer assim, ó, o nosso conhecimento moderno, ele não pode ser mais como aquele pensamento antigo, que era mais contemplativo, que era o conhecimento pelo conhecimento, um conhecimento que não se pretendia ter uma utilidade prática. Ou então era um pensamento mais voltado para o divino, mais voltado para o sagrado, mais voltado para o transcendental,
para o mundo sobrenatural, né? Então ele vai dizer assim, o conhecimento que nós temos que buscar agora é aquele conhecimento que nos empodere, que nos dê a capacidade de transformar a natureza e tornar a humanidade livre, dos trabalhos forçados, livre das misérias, poder ter uma abundância material muito grande. Tanto que ele escreve uma utopia, né, de ficção científica chamado Nova Atlântida, onde ele imagina assim, então, a ciência sendo aplicada em tecnologias que facilitasse a vida do homem, né, que fizesse uma sociedade onde não existisse tantas desigualdades, onde os homens estivessem libertados do trabalho pesado, então pudesse se dedicar às tarefas mais sublimes, como a filosofia, como a arte, né, como o amor, né? Bom, então, que contribuição ele traz de novo órgão para a gente? Ele vai falar, uma das partes do novo órgão, ele vai falar sobre alguns elementos que nós trazemos com nós mesmos, na nossa natureza, e na nossa linguagem, na nossa relação com as outras pessoas, nas nossas crenças, nossos preconceitos, que nos impedem de ver as coisas de uma maneira mais objetiva, que nos impedem de olhar o mundo de uma maneira mais científica, de uma maneira mais pé no chão e menos ilusória. Ele vai dizer que muitas vezes a gente é desviado por determinados ídolos. Então, que ídolos são esses? Né? Eu coloquei aqui o texto dele diretamente da obra para mostrar a vocês que a obra filosófica não é algo difícil, não é algo que vocês não consigam compreender e que, apesar de ser um livro clássico, do início da modernidade, do século XVI, vocês conseguem ver como digamos assim, uma obra muito tranquila de se compreender. Né? Então, vamos lá. São 4 ídolos. O primeiro ídolo é o ídolo da tribo. Que ídolo da tribo? Vamos ver o que ele fala. Os ídolos da tribo estão fundados na própria natureza humana, na própria tribo ou espécie humana. O intelecto humano é semelhante a um espelho que reflete desigualmente os raios das coisas e dessa forma as distorce e corrompe. A primeira dificuldade que a gente tem, então, que ele fala, vem da nossa própria natureza, pelo fato da gente não conseguir perceber a realidade enquanto ela é em si. E por muitas vezes a gente realmente nos enganar, né? Tanto que no vídeo passado, Descartes, eu mostrei aquelas ilusões de ótica que a gente tem muitas vezes, né? Então isso já é algo para a gente então já ter uma suspeita, né? O outro ídolo que ele fala é o ídolo da caverna, né? Então ele fala, os ídolos da caverna são os dos homens enquanto indivíduos, pois cada um, além das aberrações próprias da natureza humana em geral, tem uma caverna ou uma cova que intercepta e corrompe a luz da natureza, seja devido à educação ou conversação com os outros, seja pela leitura dos livros ou pela autoridade daqueles que se respeitam e admiram. Você vê que ele vê outro tipo de ídolo que nos atrapalha, são os nossos preconceitos pessoais. Né? Nós nascemos numa determinada família, recebemos diversas ideias, nós vamos para uma escola, conversamos com outras pessoas, lemos livros, e às vezes a gente fica tão aferrado a determinadas ideias que nós adquirimos em algum momento da nossa vida, que essas ideias, esses preconceitos, eles ficam como se fosse a nossa caverna, né? A nossa caverna pessoal. Ao invés da gente ver a luz, ela mesmo que nós vemos são só sombras, né? Não conseguimos ver a realidade tal como ela é, o fato, né? O terceiro ídolo que ele fala, para a gente também tomar cuidado, é o ídolo do foro ou mercado. Vamos ver o que ele fala. Há também os ídolos provenientes, de certa forma, do intercurso e da associação recíproca dos indivíduos do gênero humano entre si. Aqui chamamos de ídolos do foro devido ao comércio e consórcio entre os homens. Com efeito, os homens se associam graças ao discurso e as palavras são cunhadas pelo vulgo. O vulgo é a pessoa comum, né? A pessoa sem estudo. E as palavras impostas de maneira imprópria, inepta, bloqueiam espantosamente o intelecto. Aqui é muito interessante que ele fala como muitas vezes
a nossa linguagem, as palavras que nós usamos, muitas vezes de maneira inapropriada, sem saber muito bem qual é o conceito dela, o que ela realmente quer dizer. E por utilizarmos assim de maneira inapropriada, nós acabamos nos confundindo ao pensar. Né? Assim, cotidianamente as pessoas utilizam as palavras de qualquer forma. Então, esse uso inapropriado que a gente utiliza corriqueiramente, quando a gente vai pensar de uma maneira mais fundamentada, a gente vai encontrar algumas dificuldades. Né? Por exemplo, todo mundo fala aqui que quer liberdade, mas quando eu pergunto assim, o que é liberdade? Né? Então, eu vou ter diversas ideias rápidas que muitas vezes não vão se ater a diversos aspectos que esse conceito ele aborda. Ou, por exemplo, quando a gente quer falar sobre, sei lá, essa palavra sorte. O que é sorte? Você vê sorte? O que essa palavra quer dizer? Né? Então a gente utiliza palavras que muitas vezes não tem muito embasamento, muito fundamento, então isso pode nos desviar um pouco, ou seja, para a gente tomar muito cuidado sobre quais palavras usarmos e se nós sabemos realmente o que significa aquelas palavras. O outro tipo de ídolo do teatro, o que ele fala? Há também os ídolos provenientes, de certa forma, do intercurso e da associação recíproca dos indivíduos do gênero humano entre si. Aqui chamamos de ídolos do foro devido ao comércio e consórcio entre os homens. Com efeito, os homens associam e as palavras são cunhadas pelo vulgo. Na realidade eu coloquei duas vezes o do foro aqui, né? Mas na realidade os ídolos do teatro tem muito a ver com os sistemas filosóficos, né? Às vezes a gente fica muito preso a um sistema filosófico, a uma crença religiosa, a um sistema científico, né? Que muitas vezes isso não tem uma grande comprovação, né? Então a gente acaba simulando como se fosse um teatro, né? Ele vai falar, existem 3 tipos desse ídolo do teatro. Tem o tipo sofista, que é o que? É você pegar coisas de alguém que falou sem nenhum fundamento empírico, né? Ou tem o tipo do ídolo do teatro, que é o do empírico. O empírico é aquela pessoa que tem poucas comprovações científicas sobre alguns aspectos, e a partir daquilo ele acaba querendo criar explicações gerais para o mundo, né? Ou seja, eu sei que tem a lei da inércia, por exemplo, que explica um movimento, e aí eu quero explicar toda a realidade agora através da lei da inércia, ou seja, todo o corpo está caminhando até que outro pare para explicar questões, por exemplo, de política, de biologia, ou seja, na biologia também tem a ideia de que as espécies evoluíram através de uma seleção natural através do meio ambiente, né? Uma ideia do Darwin. Muitas pessoas, por exemplo, pegam a ideia do Darwin e vão tentar explicar a sociedade a partir dela, a partir de um darwinismo social. Muitas vezes é inadequada, né? Então, para a gente tomar um cuidado. Da mesma forma, isso aqui serve tanto para a gente quando for fazer uma pesquisa científica, como a gente também utilizar no nosso dia a dia. Até para escrever um texto também, cabe a gente saber fazer esse exercício, ou seja, de nos desvencilhar, ou então pelo menos de ter consciência. Não é desvencilhar porque, por exemplo, os ídolos da tribo a gente não tem como tirar, faz parte da nossa própria natureza. Da caverna também é muito difícil. Todos esses não tem como a gente tirar da gente. Né? Mas é para a gente saber que nosso conhecimento ele já tem determinados vieses, né? E cabe a gente tomar um cuidado. Bom, o outro cara, também inglês, que vem depois do Bacon, é o John Locke. Né? O John Locke ele vai escrever um livro chamado Ensaio sobre o Entendimento Humano. Né? Ele fala nesse livro que ele estava conversando com seus amigos numa noite e chegou a questões assim muito complexas e passou a madrugada, então, depois disso, 5 madrugadas escrevendo esse livro para tentar
tentar responder algumas questões que surgiram na conversa que ele teve com seus amigos, né? Com outros filósofos, cientistas, né? Bom, ele vai fazer uma crítica a Descartes, principalmente na ideia das ideias inatas que o Descartes tinha, né? Na aula passada a gente viu que o Descartes ele percebia que tinha determinadas ideias nossas que a gente não teve experiência delas e acreditava que essas ideias já nascessem com a gente. Que ideias são essas? A ideia de infinitude, por exemplo, a gente nunca viu. A ideia de perfeição, a ideia de eternidade, que a gente nunca teve experiência, mas que já veio da nossa mente, né? Bom, ele vai contrapor isso, ele vai dizer que na realidade não existe uma ideia inata, tanto que ele coloca como exemplo os novos povos da América. É interessante a gente entender que no início da modernidade também foi o início das grandes navegações. E com as grandes navegações, a Europa descobriu povos completamente diferentes dos povos europeus, com religiosidades, com uma espiritualidade, com costumes completamente diferentes desses povos. E o Locke ele aproveita para dizer, ó, se você pega esses povos novos que a gente encontrou, né, vai perceber que eles não compartilham dessas ideias de um Deus que é infinito, que ele vive numa eternidade. Então, ou seja, essas ideias que para a gente parecem inatas, elas na realidade elas são aprendidas em um determinado contexto cultural, né? E aí ele vai dizer, ó, não existe nada na mente que antes não tenha passado pelos sentidos. Olha aqui como é que ele fala no texto lá. Se vocês quiserem pegar a obra, seria perfeito. Mas olha o que ele fala aqui no texto. Olha como é tranquilo. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como ela é suprida? De onde lhe provém este vasto estoque que a ativa e que ilimitada fantasia do homem pintou nela uma variedade quase infinita? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra: da experiência. Ponto, né? Todo o nosso conhecimento está nela fundado e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Então, segundo o Locke, então, não tem nenhuma ideia inata na gente, tudo é aprendido. Então, eu não posso dizer se tudo é aprendido, tudo só pode ser aprendido pela experiência. Eu não posso dizer que existem os universais. Como assim, Rafael, os universais? Lembra que Platão e Aristóteles queriam buscar a essência das coisas, queria buscar a ideia, a cadeiridade da cadeira, né? Ou seja, o que faz aquilo ser uma cadeira. Platão acreditava que o quê? Que eram as ideias que davam a realidade dos objetos materiais, né? Ou seja, primeiro eu compreendo a forma, essa ideia, tudo que surge no mundo material, segundo Platão, ele é oriundo de uma forma, de uma matéria originária, de uma ideia, né? Seja essa ideia na cabeça do artesão, ou seja, o cara que faz uma cadeira, seja essa ideia no intelecto do Criador divino, ou seja, aquele que criou quem somos ou qualquer animal, né? Mas anterior ao objeto material, à coisa material, né? Eu tenho uma ideia anterior a isso, ou seja, essa ideia é um universal. É a partir desse universal que todos os seres particulares daquela ideia vão se surgirem, ou seja, é a partir da ideia, da noção de vamos pensar aqui, de animais, né? Essa noção de animais, que vão surgir diversos animais diferentes. E aí eu tenho uma noção, por exemplo, dentro de animais, eu tenho a de cachorros. Você vê que cachorro é um universal, onde eu tenho diversos cachorros diferentes entre si. Então Platão vai dizer que o mais real é isso. O Locke vai negar isso. Ele vai dizer assim, aquilo que a gente chama de ideia ou de universal nada mais é do que generalização
da nossa experiência sensível. Ou seja, é porque a gente vê uma ruma de cachorro, aí a gente tira algumas características que são gerais nele e a gente coloca, ó, isso aqui é o que faz, isso é um conceito de cachorro, né? E não o contrário, né? Bom, então vamos adiante. Então aqui é a doutrina lockeana das ideias, ou seja, o Locke ele vai pensar como surgem as ideias da nossa mente. Né? Aqui vocês podem ver de maneira mais calma, eu vou explicar rapidinho. Primeira coisa que eu tenho é o que? O objeto. Quando eu falo em empirismo, o que é que vem primeiro? O sujeito ou o objeto? O objeto. Quando eu falo em racionalismo, o que vem primeiro? O sujeito. Então, o empirismo ele vai o quê? Vai centrar no objeto. É a partir do objeto que eu tenho uma experiência desse objeto, ou seja, na minha frente está um computador, né? A partir dele que eu tenho uma experiência sensível, eu vejo ele, eu sinto com meus dedos, e aí nessa experiência sensível eu vou tirar determinadas qualidades, né? Que ele vai dizer. Qualidades tanto no campo objetivo, ou seja, que é válido para todo mundo e ninguém vai negar, né? Ou seja, eu posso dizer aqui, ó, ele é sólido, ele é retangular, né? Isso qualquer outro sujeito que observar vai dizer, não, é certeiro, não tem. Só que eu também tenho algumas qualidades que elas são secundárias, elas são subjetivas. Ou seja, o cheiro às vezes não é o mesmo para cada pessoa, o gosto, o sabor não é o mesmo. Então, tudo que a gente vê no mundo tem um lado que é objetivo, que ele chama de qualidades primárias, né, que tem a ver com a forma, o movimento que ela faz, a solidez, que é o que a física estuda. E tem aquilo que é subjetivo, né, que aí vai depender de pessoa para pessoa, que é aí cor, cheiro, sabor, né? Então, é dessas primeiras qualidades que eu vou ter ideias simples. E aí a mente vai trabalhar essas ideias. Né? Eu vou refletir sobre essas ideias. Dessas ideias simples, eu vou gerando ideias compostas. Né? Simplesmente de ver um computador, eu vou vendo outros objetos, vou juntando uns com os outros, vou gerando ideias mais complexas, ou seja, o que é que eu posso fazer com esse computador? Será que eu posso abrir? Será que eu posso reutilizar outras peças? Né? Eu vou criando novas possibilidades. Será que eu posso programar a partir disso? Como é que mexe? Né? Então, eu vou criando até eu criar ideias tão complexas, por exemplo, que são ideias digamos assim, fundamentais, que são ideias, por exemplo, a ideia de casualidade, ou seja, como é que surgem as coisas? Como esse computador veio a surgir? Quais são as causas? Ou seja, ou então quando a gente pensar assim, quais são as causas do mundo? Quais são as causas da minha existência? Como é que tudo veio parar aqui? Né? Então, até a noção de existência, ou seja, o que é existir? Nós sabemos que todos os objetos existem, senão a gente não tem experiência com eles. Nós sabemos que nós existimos. Mas o que é isso, existir? Se tudo que a gente vê no mundo existe, o que é isso, existir? Né? O que é estar existindo no mundo? O que isso quer dizer? Então, aí são ideias, por exemplo. Pelo menos a gente sabe que existe, né? Não sabe muito bem, às vezes, assim, qual é, digamos assim, o que essa palavra ela quer dizer? O que quer dizer existir, né? Bom, não só a palavra, né, mas a própria noção de existência no mundo. Bom, um outro carinha que a gente vê, eu vou